Muito bem. Pode soltar para nós aí o título, Flávio, fazendo favor. Qual é o título? Fala de novo. Chocando ovos de serpente. Com todo cuidado agora, dá uma sacudidazinha no seu irmão e fala assim: cuidado, para você não estar chocando ovo de serpente. Você sabia que essa é uma expressão bíblica? Vamos lá, Flávio, põe para nós aí na tela. Isaías 59, 5. Vamos ler junto? Chocam ovos de cobra ou serpente e tecem teias de aranha. Quem comer tais ovos encontra a morte. E de cada ovo esmagado sai uma... Você já tinha lido esse texto? Amado, no capítulo 58 e 59, o povo questiona a Deus. Por que que eles oravam? Por que que eles jejuavam? Por que que eles ofereciam sacrifícios a Deus e as suas orações não eram respondidas? E aí, então Deus manda o profeta Isaías para que expusesse a eles a causa disso. E Isaías, evidentemente, vai revelar para eles que a situação tratava-se do pecado. Havia um bom motivo para a ira de Deus. O povo estava totalmente desincumbido das suas obrigações, dos seus deveres, da obediência para com o Eterno. Diziam eles: nós queremos adorar a Deus, nós queremos ouvir Deus, nós queremos fazer a vontade de Deus. Pareciam tão obedientes, pareciam tão religiosas, mas os seus corações amavam Deus apenas da boca para fora. A ponto da palavra dizer assim: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Ok, eu citei Isaías apenas como introdução ao assunto que vamos tratar nessa noite. Mas a mensagem em si está focada nas palavras de Jesus, que Jesus disse, e Mateus registrou no seu capítulo 24, nos versos 10 a 12. Põe aí para nós, Flávio, fazendo favor. Mateus 24, versículo 10 a 12. Muito bem, então vamos lá. Nesse tempo, que tempo que Jesus está falando? Se você observar o título aí do capítulo, vai dizer que Jesus está falando do final dos tempos, dos últimos dias. Então, nesse tempo, ou seja, e acredito eu que é o tempo em que nós estamos vivendo. Não houve um amém? Acredito eu que os tempos de que Jesus fala, final dos tempos, seja o tempo que nós estamos vivendo. Amém. Obrigado. E diz assim, então, nesse tempo, muitos serão o quê? E mais o quê? E mais o quê? Forte, hein? Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E mais o que? Verso 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai acontecer o quê? Vai se esfriar. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros odiarão. Querido,
Uma pesquisa diz que de cada 10, de quantos? De cada 10 pessoas com problemas espirituais, 8, quantos? 8 sofrem com problema de rancor, de mágoa, amargura, de ódio. E eu estou convicto, querido, de que o embrião dos problemas espirituais está em se sentir ofendido, em se sentir ferido, em se sentir magoado com alguém. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, e creio eu se trata de Paulo, diz que nós devemos tomar cuidado para que não haja em nós nenhuma raiz de amargura. Amargura é o diabo colocar um ovo e ficar chocando até nascer uma serpentinha. Então o que você vai ouvir aqui nessa noite são palavras de Jesus que acontecerá nos últimos dias. Jesus disse que isso seria um sinal, um dos sinais do que aconteceria antes da sua volta. Ao dizer isso, ele estava dizendo que uma pessoa ofendida, uma pessoa amargurada, consequentemente, ela irá trair e odiar. Provérbios capítulo 18, verso 19. Quer colocar aí, Flávio, por favor? Provérbios 18, 19. Diz assim: o irmão ofendido, presta atenção porque é forte. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Gente, as cidades de antigamente eram fortemente muradas. E essas muralhas eram de 8 a 12 metros, com de 3 a 4 metros de largura, e às vezes uma passava por depois a outra, ou seja, era impossível de invadir essa cidade, era impossível de conquistar essa cidade. Você conhece melhor a história através do que aconteceu com as muralhas de Jericó. Então olha só o que o texto está dizendo, que o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que conquistar uma cidade fortemente toda murada. Por que isso? Porque as pessoas feridas, queridos, elas criam em si uma fortaleza, uma muralha de autoproteção. Por isso que às vezes as pessoas chegam na igreja, elas chegam às vezes feridas e elas não querem trabalhar, não querem se envolver porque elas vieram de outros lugares onde elas foram tremendamente feridas. É até natural que algumas cheguem e dizem assim: pastor, olha, eu quero ficar sentado. Eu não quero me envolver com nada. Querido, isso pode até parecer natural, mas não é bíblico. Por quê? Porque a cura da ferida passa pelo perdão. Não tem outra maneira de se curar. Não tem. Sentado no banco não significa que você vai ser curado da sua ferida. Vez por outra encontramos pessoas que saíram da igreja porque o irmão, porque a liderança, porque o pastor a feriu. E aí ela vai para o mundo. Quando vai para outra igreja, menos mal. Apesar de que ir para outra igreja ferido não vai resolver o problema. Mas às vezes vai para o mundo. Agora o mais interessante é que o mundo a fere todo dia e ela não larga o mundo. Mas na igreja não pode ferir. Quando Jesus diz assim, muitos, quando ele se refere a muitos cujo amor esfriaria, querido, Jesus não está falando do mundo. Porque o mundo nunca teve esse amor, o mundo não conhece esse amor. Jesus está referindo à igreja, o amor entre os irmãos, ou seja, somos nós. Porque o mundo, querido, o mundo já odeia naturalmente.
A cultura do mundo sempre foi essa, a cultura da desonra, de puxar o tapete, torcer para que alguém se dá mal, para que ele possa ficar com a vaga, levar vantagem em tudo. Mas na igreja não. Pelo menos não deveria ser. Torcer pelo insucesso do irmão, pela queda do irmão, isso não é normal na igreja, não é. Pelo contrário, é carnalidade, é pecado. Jesus disse que nos últimos dias, então, a ofensa, o ódio, a ferida, a traição atingiria a muitos. E é aí que eu chamo, querido, isso são o que eu chamei ao dar esse título de ovos de serpente. Você já viu que tem crentes que parece que tem prazo de validade num lugar? Nunca criam raiz. Eu dou graças a Deus porque aqui mesmo tem gente que está aqui comigo já de pelo menos 25 anos, né? 13 de Guaranhuns, mais 12 aqui. Mas tem gente que já está há mais tempo. Eu quero ler um texto com vocês, Flávio, por favor, Gálatas 5, 14 e 15. Eu ainda era um crente novo, né? Recém-convertido, quando eu li esse texto. E eu li, reli e falei, não, isso não está na Bíblia. Não é possível que esse texto está na Bíblia. Dá uma olhada só, Gálatas 5,14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, qual é? Ok, toda a lei. O que é que Jesus está dizendo aqui? Olha, em outro lugar diz assim, né? Toda a lei se cumpre nisso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo a ti mesmo. Aqui está dizendo, a lei, ou seja, se você amar o teu próximo como a ti mesmo, você cumpriu toda a lei. Por quê? Porque quando você ama, você não deseja mal. Quando você ama, você não maltrata. Quando você ama, você não odeia. Quando você ama, você deseja o melhor para essa pessoa. Mas agora é o verso que eu quero chamar a atenção, o 15, por favor. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Quando eu vi isso aqui, eu digo, não pode, isso não está na Bíblia, isso é coisa de besta, coisa de fera, coisa de... Se vós vos mordeis e devorais uns aos outros. E o pior, sabe o quê? Que Paulo estava escrevendo para uma igreja. Para os Gálatas. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Ovelha também, às vezes, morde umas às outras. Pastor também, às vezes, fere ovelhas. Pode ser que eu já tenha ofendido você, querido. Espero que não. Pelo menos se eu fiz, não era a intenção. Ou pode ser que eu venha te magoar, porque eu sou humano. Você está vendo duas asinhas aqui? Tem não, né? Não existe nada mais danoso no reino de Deus do que ficar amargurado com alguém. Eu me atrevo a ir mais longe, eu diria, não há nada mais estúpido, porque quando você está amargurado com alguém, quem sofre é você. Ninguém mais se fere, só você que fere, só você. A amargura só faz mal para você mesmo, para mais ninguém. Ok, então Jesus diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quantos cujo amor já esfriou, querido? Eram tão ativos na igreja. Agora eles não creem em mais nada. Tudo é errado para eles, falam mal da igreja como se eles nunca fossem igreja. Só sabem criticar. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Toda igreja tem defeito. Não existe a igreja perfeita. E se existir uma igreja perfeita, o dia que eu e você chegarmos lá, ela deixa de ser perfeita. Mas não existe igreja perfeita. O que acontece é que nos primeiros anos, quando você chega, você ama tanto a igreja, e por isso você não vê defeitos. Porque quando se ama, não vê defeito. Mas quando você é ofendido ou passa por alguma decepção, aí eles aparecem. Não é que aparece, não é que passou a ter, já existiam. É que como você amava, você não via.
E Jesus continua dizendo que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus chamou essas pessoas de lobos em pele de ovelha. O que um lobo faz? Lobo anda em grupo, as alcateias. O lobo não tem paradeiro, seduz a ovelha para tirá-la do rebanho e depois devorá-la. Lobo não quer o bem da ovelha, lobo só quer tirar ela do aprisco. Querido, que bela comparação essa que Jesus faz. Porque normalmente gente ofendida anda em grupo com gente ofendida, já viu isso? Não tem paradeiro. Cuidado com esse negócio de grupo de gente sem pastores, sem igreja. Eu sou a igreja. Não é não, querido. Você só é igreja quando nós estamos reunidos. Você pode sair por aí dizendo, eu sou o templo. Isso você pode falar. Mas igreja você só é quando nós estamos reunidos. Nós só somos corpo de Cristo quando nós estamos juntos, reunidos. Você já viu algum nariz andando por aí sozinho? Algum olho? E aí alguns dizem assim, mas a igreja sou eu. Não, não é não. Igreja somos quem? Nós. Sabe, é muito fácil ser igreja pela internet. Não tem que perdoar, nem pedir perdão para ninguém. Não tem que dar satisfação para ninguém. Não tem pastor para ficar pegando no seu pé. Querido, eu pego no seu pé, querido, para você não desviar. Já viu quando o pastor está lá, o rebanho, o pastor está lá, ele está sentadinho numa sombra lá, ele está só. A hora que de vez em quando ele vai lá e mete a cajado. Eu não ouço um amém, né? Tá. Elias foi chamado de o perturbador de Israel, lembra? É você o perturbador de Israel? Eu não. Tem nada que não. Eu apenas falo que está errado e chamo atenção. Agora você fica fazendo um monte de coisa errada aí. É bom, querido, ser crente pela internet. Não precisa vir no culto, assiste em casa, escolhe o pastor que você quer. Não precisa dar dízimo, não precisa ofertar, não tem que dar satisfação, não tem gente, você não tem que aturar gente não é fácil, rapaz. Que igreja maravilhosa, né? Mas eu quero ver na hora da dor, na hora da morte de um ente querido, quando você estiver num leito do hospital, um problema na família, uma crise conjugal, quem que você vai chamar? Pega o telefone, liga para um desses que você acompanha, vê se eles pelo menos vão te atender. Nem atender te atende. Ok, mas por que as pessoas perdem o prazer de vir à igreja? Porque estão feridas. E aí vão o quê? Chocando ovos de serpente. Hoje o que mais tem são pessoas desviadas. Você chega num grupinho, gente, com toda seriedade, grupinho aí de uma meia dúzia, gente, 5, 6 pessoas, você vai encontrar um ou dois que vai dizer assim, eu estou desviado. Eu já fui da igreja. Quantos pastores, querido, fora do ministério, porque foram feridos por ovelhas, feridos pela dominação, vítima de ingratidão, de injustiça, de maledicência. E é com muita tristeza no coração que eu falo isso, querido. Mas geralmente isso acontece com aqueles que você mais estende a mão, com aqueles que você mais ajuda. Você ajuda, você abençoa, não estou reclamando disso, farei, faço, se voltar 500 vezes vou fazer a mesma coisa. Mas não te dão satisfação, te apunhalam pelas costas e vão embora sem falar absolutamente nada.
Provérbios 18:1 diz assim: busca satisfazer o seu próprio desejo aquele que se isola. Ou seja, gente que só vai na igreja onde se fala aquilo que ele quer ouvir. Gente que não gosta de ouvir não, só gosta de ouvir sim. Ah, não gostei da mensagem. Posso te falar uma coisa? Desconfie de gente que só diz sim para você, que te bajula. Mas por outro lado, pode confiar naqueles que têm coragem de dizer não para você. Amém? Escute uma coisa. A Bíblia diz que Caim matou Abel. Caim era o que de Abel? Hein? José foi vendido, foi primeiro jogado numa cisterna, depois de sofrer ali, foi retirado dali e vendido por uma caravana de ismaelita que o levaram para o Egito e venderam como escravo. Quem fez isso? Quem? Jesus foi traído por um dos seus amigos fraternos. Quem fez isso? Que era irmão fraterno de Jesus. Não se escandalize com o que eu vou te falar. O primeiro assassinato da Bíblia aconteceu no ambiente de culto. Um pastor foi assassinado. Que isso, pastor? Ok. Caim e Abel vieram adorar o Senhor, trazer a ele as suas ofertas. A Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel e não agradou da oferta de Caim. Por essa razão, Caim foi tomado de um ciúme e acabou matando Abel. Abel era o quê? Hein? Quantos estão entendendo? Diga amém. Parece que hoje em dia está em moda atacar a autoridade, aluno bater em professor, atacar policial, atacar médico, atacar pastores. Perdeu-se, querido, o respeito pelas autoridades. Mas a Bíblia recomenda que nós devemos obedecer às autoridades. Alguma vez você já ouviu isso? Eu nunca fui ferido no mundo, mas na igreja eu sou sempre ferido. Já ouviu isso alguma vez? Já ouviu isso? As pessoas do mundo me tratam melhor do que as pessoas da igreja. Já ouviu isso? Meus melhores amigos são do mundo do que da igreja. Por que as pessoas dizem isso? Porque a nossa expectativa, querido, do mundo é zero. Você não espera nada do mundo. Por que alguém diz assim, olha, eu me dou melhor com meus colegas de trabalho do que os colegas da igreja? Por quê? Porque você não tem expectativa por eles, querida. Mas a expectativa que você tem dos seus irmãos da igreja é lá em cima, sim ou não? Por isso que quando acontece alguma coisa, as pessoas geralmente dizem assim, poxa, eu não esperava isso de você. Ou então quando é ofendida, ela diz assim, eu esperava mais do meu pastor. Porque a ferida, querida, é proporcional à expectativa. Se você tem uma expectativa muito grande, como exemplo no seu pastor, quando você se decepcionar, a ferida vai ser enorme. Querido, preste atenção no que eu vou te falar. Olha para mim. Eu posso ser o seu exemplo, luto para isso, mas nunca o seu modelo. Seu modelo é Jesus. Mas vou te dizer outra coisa, nunca abandone o seu pastor, porque ele tem defeitos ou porque falhou.
Amém. Muitas pessoas contrariadas, né, às vezes vão embora e ela vai embora e vai para outra igreja. Na outra igreja vai ser ferida também, querido. E assim vai se tornando um vício, um ciclo vicioso. E com isso elas vão o quê? Chocando. Flávio, Hebreus 12, 14 e 15. Tem como juntar os três? Não, né? Ok, então vamos lá. Segui a paz com alguns. Ah, com todos, tá certo. Segui a paz com todos e mais o quê? Porque senão ninguém verá o Senhor. O próximo. Tendo o quê? De que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Não, é só 14 e 15. Obrigado. Querido, você encontra aqui 4 verdades, deixa no 10 por enquanto, Fábio, 14. Você encontra aqui 4 verdades impressionantes. Primeira delas, ficar ofendido com alguém nos priva de ver o Senhor. O anterior a esse, o outro verso, 14. 14. Seguir a paz com toda a santificação, se ninguém verá o Senhor. Se você não tiver a paz com todo, significa que você está amargurado, que você está magoado. Então, se você tiver assim, diz, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, ficar amargurado com alguém, ofendido com alguém, vai te privar de ver o Senhor. Segunda, ficar ofendido com alguém, vai nos privar, agora sim, o próximo, da graça de Deus, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. Terceiro, ficar ofendido com alguém nos perturba, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturba. Querido, chega até tirar o sono da gente. Você já viu quando você está amargurado com alguém? A pessoa dorme com você, janta com você, passeia com você, sai de férias com você, onde você estiver ela está. E quarto, e por ela muitos se contaminam, ou seja, ficar ofendido com alguém contamina você. Então, querido, eu vou parar aqui porque nós vamos orar. Então eu quero convidar você nessa noite a quebrar essas fortalezas, a arrancar essas raízes de amargura, querido, a quebrar esses ovos de serpente. A maioria dos erros que nós cometemos é quando nós estamos com a razão. É legítimo o que fizeram com você? É. É legítimo a sua dor? É. Mas é mais legítimo ainda, querido, passar uma borracha por cima e perdoar. Mas pastor, se eu perdoar, deixar para lá, vai acontecer de novo. É provável. E de novo, e de novo, e de novo. Até Jesus voltar, querido, você vai ser traído, vai ser ferido, magoado, mas você não pode permitir que essas coisas façam com que você fique chocando ovos de serpente. Sabe, um dia você vai estar diante do Senhor, porque a Bíblia diz que todos vamos comparecer diante do Senhor. E de repente você vai dizer, Senhor, eu me afastei da igreja porque eu fui muito ferido pelos irmãos. O pastor me magoou. Fiquei muito decepcionado com os irmãos, e Jesus vai dizer assim, Senhor, o Senhor me entende, né? Entendo. O Senhor sabe da minha dor, né, Senhor? Sei. Que bom que o Senhor sabe, Senhor. Mas, querido, Jesus vai olhar para você e vai dizer assim, e eu? Quantas vezes eu te magoei? Não, Senhor, que é isso, o Senhor nunca. Quantas vezes eu te feri? Senhor, que é isso? O Senhor jamais faria um negócio desse. Quantas vezes eu
magoei você? Não, Senhor, de forma alguma. E aí Jesus vai dizer, pois é, eles te magoaram, eles te feriram, e foi a mim que você abandonou? Eles mentiram, eles fizeram tudo com você, e foi a mim que você retalhou? Querida, a única forma de nós nos livrarmos das feridas e das mágoas é o perdão. Você sabe o que é perdão? Perdão é você tirar a mão da garganta quando você tem o direito de enforcar. Certo pastor estava pregando, falando a respeito do perdão, e uma irmã levantou e disse, pastor, peraí, o senhor está querendo dizer que quem matou o meu filho, se ele vier para a igreja, se ele se converter, eu vou ter que conviver com ele lá no céu? Ele disse, não, de forma alguma. Ah, bom, porque a senhora não vai para lá. Jesus disse, se não perdoardes aos outros as suas ofensas, o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Mas pastor, eu não consigo perdoar. Ninguém consegue, querido. Mas quando você sinceramente e de coração disser, Senhor, eu quero perdoar, aí o Espírito Santo de Deus vai te ajudar, te abençoar, e você vai ficar livre dessa mágoa. Deixe o Senhor curar o seu coração. Fique de pé. Por favor, não quero que ninguém se mova, ninguém saia. Adora o Senhor agora. Pensa em tudo que o Espírito Santo de Deus falou para você e cante. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Aleluia. Se Entregou no meu lugar e e me deu uma nova chance. Aleluia. Vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Se entregou no meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo
ficou pra trás. Aleluia. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Aleluia. Sabe, querido, eu vejo muita gente ferida aqui. Ferida com o irmão, ferida com o pastor, ferida com o patrão, ferida com alguém que emprestou e não pagou, ferida com o marido, ferida com o esposo, filhos feridos com os pais. Eu quero convidar você, querida, a deixar isso na cruz. Vou deixar na cruz. Isaías 53 diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas feridas. Então, querido, se você tiver coragem de fazer isso, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Venha se livrar desse fardo, lançar fora essa mágoa, quebre esse ovo de serpente. Pare de chocar esse ovo de serpente, joga isso no lixo, em nome de Jesus. Mesmo que essa pessoa não esteja aqui, vem cá, vem declarar para o Senhor que você perdoa. Mesmo que você foi ferido. Isso. Não vai dizer que você nunca desejou mal para alguém. Vai dizer que você até mesmo não magoou o Senhor. Hoje, quantas vezes você magoou o Senhor? Quantas vezes você magoou Jesus hoje? Quantas vezes você ofendeu ao Eterno, ao Santo, ao Poderoso? Então você não devia ficar aí não, você devia vir. Você não pensou nada hoje que pudesse desagradar o teu Senhor? Alabaxarama. Seu amor me chama. Alarga. Oh, Espírito de Deus, vai tocando agora em cada coração. Vai limpando, Senhor, toda a mágoa, toda a dor. Toda raiz de amargura vai caindo por terra. Vai quebrando todos os ovos de serpente. Que eles sejam esmagados. Que não nasça uma víbora a devorar a nossa alegria, a devorar o nosso coração, a devorar a nossa salvação. Vamos repetir o cântico. Que o Espírito de Deus está te dando mais uma oportunidade de você fazer isso agora. Pessoas que talvez já até morreram. Já morreu, mas você guarda essa mágoa. Tira isso do seu coração. Você que, quem sabe, foi abusado na sua infância. Alguém te magoou. Você tem que liberar o perdão. Lembra da história da mulher? Eu não perdoo quem matou, quem fez mal para o meu filho. Se você não perdoar, querido, não tem vez para você no céu. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Aleluia.
A morte de Jesus na cruz, querido, carregou a nossa dor. Todas as feridas que você tem, que se você sentiu, ou que você feriu alguém, Ele já levou. Para que você vai ficar com isso no seu coração? Para quê? Para que chocar esses ovos de serpente? Daqui a pouco isso vai virar uma víbora. Já passou, querido, ficou para trás. Olha para Jesus. Tira isso. Corra para Jesus. Receba dele um abraço. Receba dele o perdão. Olho pra Jesus, corro pra você, seu amor me chama. Diga que você depende. Eu e você, nós dependemos desse amor. Mais que tudo. Aleluia. Toda mágoa, toda tristeza, toda amargura. Aleluia. Alabaxara, malacasarai, guadera, vassouri, alabai, cheia, canta, alabai. Guadabarai, guandalabassori, adiramas. Aleluia. Pai, Tu conheces, ó Deus, cada coração aqui, Pai. Ó Deus, se há em algum coração aqui raiz de amargura, feridas, mágoas, Senhor, que se tornam verdadeiros ovos de serpente. Oh meu Deus, oh amado de minha alma, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Jacó, Senhor Criador de todas as coisas, poderoso para curar, poderoso para salvar, poderoso para restaurar. Entra agora, meu Deus, com a Tua doce paz, com o Teu perdão. Que o sangue do Cordeiro, Teu Filho Jesus, seja derramado agora em cada coração, trazendo alívio, trazendo perdão. Vai limpando, Senhor. Vai limpando. Vai limpando. Vai limpando, Senhor. Vai limpando. Vai, Senhor. Vai, Jesus. Vai passando a Tua esponja. Vai recebendo aí, querido, vai recebendo a limpeza. Vai falando com Ele qual é o motivo da sua mágoa, qual é a sua ferida. Fala com Ele, fala. Ele está aí, Ele está dizendo, diga. Receba o perdão de Deus. Receba o perdão, receba o alívio. Deixa Ele enxugar suas lágrimas. Deixa aliviar.
Sinta o refrigério do Espírito de Deus. Diga: Senhor, eu quero perdoar. Eu quero liberar o perdão. Eu quero me livrar dessa dor. Eu quero me livrar dessa ferida. Deixa Ele fazer isso. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Espírito de Deus. Passeie em nosso meio. Vai curando as feridas. Vai lavando. Vai purificando esses corações. Tira esse fardo. Jesus disse: o meu fardo, o meu jugo é suave, é leve. Pai, obrigado, porque corações estão sendo aliviados nessa noite. Refrigério, alívio, e elas sairão daqui, meu Deus, livre desse fardo, o fardo da culpa, o fardo da amargura, o fardo das feridas, da tristeza. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Podem voltar aos seus lugares. Que Deus nos abençoe. Deus nos leve em paz e em segurança. Deus nos dê uma semana abençoada, em nome de Jesus.